Olá, gerente de projeto sustentável, nosso GPS, governança corporativa, responsabilidade social, equipe de sustentabilidade e meio ambiente. Eu sou Eduardo César da Project Max, eu promovo virtual sustentável. E na continuidade, vamos falar então dos veículos automotivos e a Volkswagen, que abriu aí as portas para eu receber aí, né, essa apresentação. Então, a estratégia do grupo alemão para o mundo, grupo multinacional, um dos maiores vendedores veiculares do mundo. Então, no seu site internacional, veja que está inovando e a engenharia para que tenham marcas e veículos cada vez mais fortes nessa pegada sustentável. Então, vejam aí os veículos, né, das marcas que estão compondo o grupo Volkswagen. Então, temos a Audi, temos aqui várias componentes muito importantes, e aqui só para justificar que somos humanos e ajudamos humanos, né? Então, uma companhia que teve sempre esse mote popular, por isso aqui da nossa apresentação, uma companhia que sempre buscou, então, veículos populares sustentáveis para o mundo. A estratégia do grupo é justamente em seu site principal, dividido, né? Principalmente mostra ali o seu DNA do grupo, que é justamente né, essa tecnologia alemã de vendas de veículos populares para disseminação e uso veicular em todo o mundo, e seus pilares, 6 pilares que vamos entrar especificamente em cada um, que é a descarbonização aí, né, do carbono, descarbonar cada vez mais redução das emissões dos particulares, gases de efeito estufa, justamente relacionado com essa ODS, a sua economia circular, já falamos, né, que tem 3.000 SKU, imagina o retorno de todos esses subprodutos, sistemas e tudo mais, de um veículo retornando de maneira circular, então muito importante a sua cadeia de fornecimento e aqui a sua cadeia de distribuição, vamos falar disso também, né? As pessoas como centro da transformação, a nova pegada de diversidade cultural, que é uma empresa alemã, e aí para o mundo todo, essa mudança do conceito, muito importante, a integridade da companhia, do seu compliance, o do G, né? Isso é muito importante, e o seu supply chain, que a gente está falando justamente, o supply chain para trás, que são os fornecedores, e o supply chain para frente, que são seus distribuidores e que são responsáveis para o retorno de todos esses produtos de volta de uma maneira sustentável, numa economia circular, numa logística verde reversa. Então, aí está toda a estratégia da companhia desenhada na sua plataforma global alemã, distribuída, né, da Alemanha para o mundo, e aí, justamente no seu reporte de sustentabilidade 2022, a companhia colocou no seu website, você pode entrar lá, www, Volkswagen e tal, e aí você certamente, né, vai ter tudo isso. A grande pegada é exatamente isso, né? A companhia nasceu para geração e fornecimento de veículos populares, né? Então, ela sempre, né? Por isso a apresentação aqui, a busca, né? Óbvio que tem os veículos de alta classe, e tudo mais, público A, B, né? Mas assim, a grande mote da companhia é que as pessoas tenham acesso ao uso veicular. No Brasil, foi a companhia que mais expandiu aí na região do ABC, né? Os veículos Volkswagen por décadas foram os líderes do mercado, né? E assim por diante. Então, né, uma companhia aberta para o público, né? Então, ela já nasceu sustentável em toda a sua pegada. Exatamente, né? E aí na parte da distribuição também, né? Então, muito importante aos seus concessionários Volkswagen de distribuição dos produtos. A companhia, numa maneira estratégica, também agora se preocupa com a educação das pessoas justamente nessa pegada, né, do carbono zero e tudo mais. Grande mote da companhia é inovação, né? Então, a inovação trazendo aí da Fórmula 1, dos motores alemães, essa relação peso-potência, trazendo cada vez mais veículos, né, que possam ser mais sustentáveis,
veículos leves, compactos, pequenos, inteligentes e agora elétricos, né? Com também pensando no combustível, a busca de um combustível elétrico e tudo mais. Até os utilitários, vejam utilitários, né? Alguns não gostam, mas na grande parte, né? Esses utilitários que nasceram do conceito da Kombi, né? Bem antiga, vejam os utilitários como se desenvolveram e conseguem transportar de 8 a 10, 12 pessoas de uma maneira bem tranquila, sendo bastante sustentável, né? Você leva num único veículo 12 pessoas distribuindo, e isso é uma maneira inteligente, sustentável e não só uma pessoa por veículo. Uma pessoa por veículo utiliza esses veículos menores, de menor área de estacionamento, veículos super leves, né, elétricos e que têm assim um consumo baixíssimo, né, de energia, que possa ter ali então os seus deslocamentos, né, podendo de uma maneira sustentável ter deslocamentos. Obviamente tem os veículos de alta classe A e B, mas sustentavelmente falando, esses são os veículos de designs interessantes. Outros veículos de desenvolvimento, então a companhia no Uruguai, vejam aí, e tudo mais, no mundo inteiro, o seu New ID3, que é o veículo que está mais à frente nessa parte compacta e elétrica. Veja o design muito bonito do veículo, bastante compacto, inteligente e que tem um consumo assim, quer dizer, uma rentabilidade, né? O consumo peso-potência sensacional com um tanque desse, você roda a semana praticamente inteira, isso sendo bicombustível quando não é elétrico, né? Então, o grande mote hoje em dia temos os veículos elétricos, no Brasil a grande dificuldade são os locais, né? A dedicação do abastecimento do veículo elétrico, mas os veículos híbridos também são interessantes porque você utiliza ele da parte elétrica e caso não consiga abastecer o veículo, ele passa a andar, então, com combustíveis interessantes também, né? Os biocombustíveis. Então, ele passa a ser um veículo sustentável. O pão de forma elétrica, né? Até a brincadeira ali em cima, é a grande Kombi que se transformou num veículo muito bacana, utilitário, de 8 a 12 pessoas é capaz de levar, dependendo do tamanho das crianças e tudo mais, ou 8 pessoas adultas. E isso é bastante interessante, sustentável, que você se desloca de uma maneira inteligente, barata e rápida ao longo das cidades. Bom, a companhia, né, a governança corporativa, o Oliver Bloom é o chairman aí da companhia global, importante, e veja que interessante esse conceito do chairwoman, da Daniela Cavallo, né? Então, Cavallo, então né, a companhia se modernizando, permitindo a inclusão das mulheres, o conceito do chairwoman. Então, isso é bastante interessante, né? Então, isso é um mote, e isso vai acontecer, né, em todas as companhias, e é muito interessante, porque aí dá um equilíbrio em toda a companhia do chairman e do chairwoman. Não que isso seja dispare, pelo contrário, né, equânime, para que eles vejam dos pontos de vista, né, os homens são normalmente um pensamento mais racional e a mulher um pensamento mais emocional. A soma dos dois dá realmente o pensamento sustentável que queremos, de uma nova sustentabilidade, de um planeta sensacional. Então, o chairman mais o chairwoman, o Oliver Bloom com a Daniela Cavallo, fazem então que a Volkswagen seja cada vez mais sustentável. No seu corpo, então, uma companhia global, Pablo Dc, Daniel Weisland e assim por diante, Andrea Baldi e Christopher George. O mais interessante aqui nessa transparência, veja a diversidade de culturas na companhia, uma companhia, né, multiglobal, e a força das marcas. Então, a Volkswagen, junto com a Audi, junto com a Bentley, a Bugatti e a Lamborghini, é um grande grupo Volkswagen, né? Então, Audi mais Volkswagen, mais Bentley, mais Bugatti, mais Lamborghini. Então, são juntos. Então, você atinge todos os públicos, do A até a classe E, né? Então, o público A vai aí de Lamborghini, certamente, Bugatti e assim por diante, né? E aí indo para
público B, C, Bentley, Audi, chegando até o Volkswagen classe D e E. Então veja que a companhia, o grupo, ele é sustentável na sua íntegra, né? Atingindo as 17 ODS. Tal é a força do grupo. Agradecemos o grupo Volkswagen pela oportunidade. O DNA 10, né? A companhia já nasceu com o DNA 10, dessa pegada sustentável, dessa justamente de distribuir os veículos para cada público, atingindo todas as classes. Então, públicos crescentes, cada vez maiores, mercados crescentes, dominação, né? E toda a sua cadeia logística, os seus 3.000 SKUs, e os grupos, né? A Volkswagen passa a ser então uma grande gerenciadora dessas companhias irmãs e amigas e sustentáveis nessa supply chain management, né? Dessa cadeia logística. Então a Volkswagen fica com o seu polo ao centro e todas as outras empresas ali ao redor, né? Os estoques são feitos nas empresas redores, amigas, parceiras. E a Volkswagen tem a linha de produção e de design. Então, tudo isso feito muito, né, com softwares, plataformas, sistemas e tudo mais. A linha de robô vai indicando os produtos e os novos, a linha de produtos que estão sendo produzidos, e o supply chain management, as empresas do redor, Firestone, Bridgestone, tudo mais, painéis, etc., vão fornecendo os produtos para a Volkswagen, que vai apenas gerenciando. Vejam, fábricas praticamente robotizadas, operadas praticamente à distância. Então, isso, né, de uma parte, não gera empregos diretos, mas o grande mote é a formação dos empregos indiretos. Então, isso mostra, então, de certa maneira, muito inteligente, sustentável, não tem horas perdidas dos empregados, etc., paralisações. Então, uma empresa, produção, isso é eficiência, isso é sustentável. Produzir produtos cada vez mais eficientes, baratos, que possam baratear o produto unitário numa escala global, que possa as pessoas adquirirem. Então, isso faz parte da ODS número 1 e da ODS 2, diminuição da pobreza e o crescimento econômico. Então, tudo isso num supply chain management inteligente vai fazendo com que a Volkswagen vai dominando. Escritórios no mundo inteiro, de atrás do seu DNA, o país sempre operou, né, da sua matriz, a Alemanha dando as diretrizes sustentáveis e tudo mais, financeiras e assim por diante, e cada local operando da sua maneira regional. Isso mostra também no conceito sustentável que a empresa vai, né? Então, da Alemanha para o mundo, justamente, tem todo o seu, vejam as diretrizes, né, do ESG, de descarbonização, da sua integridade, seu modelo de negócio, como é que atua por região. Veja que a China é uma região à parte, né, dado a grandiosidade e crescimento de produção nesse país, nessa região, e aí o modelo de sustentabilidade, as pessoas, transformações, tudo trazendo do... Vejam que o Finance de Transformation fica no final. Veja o mote invertido que John Elkington preconizava e aconteceu. O planeta, pessoas à frente, e a Volkswagen desenvolvendo, obviamente, né? Toda a companhia busca economia e lucratividade, e isso é sustentável. Mas veja a mudança do conceito, né? O cliente é o planeta acima, e a companhia naturalmente vai receber, vai ganhar a sua merecida lucratividade, porque atendeu os anseios de um planeta e de umas pessoas cada vez mais sustentáveis, do nosso consumidor 4.0. Então, o consumidor 4.0 à frente de tudo, e aí a empresa entrega os produtos e obter a sua lucratividade, o diferencial de mercado e crescimento. Então, a mudança, né, do conceito, tudo isso numa maneira bastante alemã de ser, com fluxogramas muito bem definidos, e até a sua performance de gerenciamento, como falamos, porque os seus fornecedores estão todos ao redor, e numa maneira da matriz de materialidade, uma análise de como ela pode diminuir a sua pegada sustentável em todo, principalmente no escopo 2, né? Então, a companhia em si é gerenciadora, ela cuida de robôs, cuida de softwares, pessoas e gestão.
né, os insumos, etc., trazidos pela seu supply chain. Então, dessa maneira, ela desenhou, né, como é que ela pode fazer de uma maneira sustentável todo o seu supply chain e, não obstante, também na distribuição dos seus concessionários para frente e como retroagir e trazer de volta os produtos descartáveis e assim por diante, como falamos dos pneus e outros, trazer de uma maneira sustentável a logística reversa, a logística verde. Então, tudo desenhado. A sua pegada é cada vez menor, justamente, né, dessa pegada do carbono, o impacto da nova mobilidade e das opções de mobilidade. Não só então os veículos, aí vai para agora para as motocicletas e outras formas de mobilidade também. Então, a redução de 37,4 no ano anterior de 29,1, então a descarbonatização da empresa é cada vez maior, essa pegada, né, do footprint diminuindo, com a meta para 50% 2030 e net zero para 2050. Então veja todo o design da companhia, como é que trabalha aí, né, nos seus experts e na sua academia, nos seus competidores e assim por diante, né, principalmente no supply chain management, aí nos análise de investimentos, então esse é o verdadeiro gerenciamento dos stakeholders, né, dos seus investidores e shareholders do seu mercado de ações, de todo o grupo, da Bugatti e tudo mais, de todo o grupo, né, da Audi e tal, não só da Volkswagen, o grupo Volkswagen como um todo, né. E aí, então, os gerenciadores, as auditorias, os NGOs e assim por diante. Então, vejam, né, o consumidor no centro, então customer centric, que a gente sempre preconiza, né? Então é do centro para as bordas. Então quem manda é o consumidor 4.0, que está aí no centro. E junto com os empregados também, isso é social, né? Quem é o social? É o centro ali, né? O consumidor e os empregados. E aí ele vai expandindo até chegar na sua toda a cadeia de fornecimento. Então, né, essa é a grande pegada do grupo Volkswagen, reduções constantes aí da pegada do carbono. E aí justamente isso, né, no seu compliance, se você entrar no seu relato integrado, no seu IR 2022, está justamente lá no site também da companhia internacional, o seu compliance management, que justamente essa pegada do grupo alemão, né, esse compliance, essa, né, muito importante da governança, que ela como atua em vários países do mundo, a governança ser cada vez mais forte, né? Então, a proteção do planeta, da conservação dos recursos, de toda a conservação do ecossistema, então o uso ali, né, dos recursos da região e como é que está todo o seu supply chain da cadeia e garantindo então o compliance do meio ambiente. Então, tudo isso está na sua política, muito importante, os 4 pilares de compliance e de sustentabilidade do grupo Volkswagen. E aí mostra o crescente, as metas, né, crescentes que o grupo tem conseguido do seu net zero, do seu impacto aí, né, na cadeia, justamente trabalhando no peso, potência, isso conta nos veículos elétricos e assim por diante. Então, não só ali a pegada da Volkswagen em si, mas de toda a sua cadeia logística e do seu consumidor. Então, justamente no escopo 1, no escopo 2 e no escopo 3. Então, é uma companhia, é um grupo que está preocupado com os 3 escopos, justamente com a ODS que mais impacta, que é o aquecimento global. Então, tudo isso muito importante. As metas aí da empresa para 45% a 2025, a meta 50% em 2030 e a meta net zero 2050. Então, veja, né, mudar uma companhia global que já atua aí mais de meio século ou mais, praticamente secular, né, trabalhando em tudo isso, realmente é difícil, né? Então, são metas, mas vejam o impacto e as metas crescentes do grupo, cada vez mais interessante. Então fica a dica aqui do PMO Virtual, vamos abrir para perguntas e respostas, a parte 2 da apresentação do grupo Volkswagen. Eu sou Eduardo César da Project Max, o PMO Virtual Sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.